Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e esta é a disciplina de Administração Financeira e Orçamentária em Organizações Públicas. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com os dizeres EAD mudando realidades. Bom, do meu lado esquerdo nós temos a intérprete de Libras. Bom, agora irei fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, tenho cabelos longos pretos, estou usando óculos, estou usando uma blusa branca com verde, estou usando calça jeans. O sinal que me identifica na comunidade surda é este aqui. Bom, vamos lá para a nossa segunda aula. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o quê? Sobre a classificação das receitas e despesas que compõem as leis orçamentárias. Bora lá para os slides. Então, nós vamos tratar especificamente aqui sobre as questões de receita orçamentária, a classificação conforme o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, que foi alterado no finalzinho de 23. Ele então já está, desde a sua primeira edição, sempre passando por mudanças. Então, o que é receita orçamentária? São ingressos de recursos financeiros que incorporam definitivamente o patrimônio público. Bom, e conforme o MCASP significa Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a receita orçamentária classifica-se quanto à natureza, quanto à fonte e destinação de recurso, como indicador de resultado primário. Então, bora lá para a classificação da receita por natureza. Então, essa classificação por natureza é definido por números de código decimal. Quando foi instituído isso? Lá em 64, já na 4.320. Então, no âmbito da União, sua codificação é normatizada pela SOF, e dos estados e municípios pela SOF e pelo STN. Bom, vamos agora à classificação quanto à categoria econômica. Então, a gente tem a categoria receitas correntes, que é o código 1, e o código 7, receitas correntes intra-orçamentárias. O que são receitas correntes intra-orçamentárias, professora? Exemplifica para a gente. Então, o IFRO, ele faz publicação de editais, de licitação, contratação de pessoal no Diário Oficial da União. Então, tanto o Diário Oficial da União, que é a imprensa nacional, como o IFRO, fazem parte do mesmo ente federado, que é o governo federal. O que acontece? O IFRO paga para a imprensa nacional o valor da publicação. Só que lá, como são pertencentes ao mesmo ente, o que acontece? Lá na hora que a imprensa nacional recebe essa receita, ela não é classificada como receita corrente. Por quê? Porque são entes que estão na mesma esfera, certo? Então, essa receita é classificada como receita corrente intra-orçamentária, tá bom? Aí a gente tem as receitas de capital e nós temos também as receitas de capital intra-orçamentária, que tem a mesma característica. O que é a diferença de receita corrente e receita de capital? As receitas de capital, a gente vai falar um pouquinho para compreender melhor essa questão das categorias, a gente vai analisar a questão da classificação da receita quanto à origem. Então, o que são receitas correntes? Exemplo, são impostos, taxas, contribuições. Então, receita corrente é o código 1, impostos é o código 1, a gente tem que sempre se ater à codificação. Lá no MCASP traz isso, né? Então, o que são receitas correntes?
todas as receitas que o segundo código são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9. E elas também podem ser receitas correntes intra-orçamentárias, como eu citei, por exemplo, o valor que o IFRO paga para a imprensa nacional. Então, lá na imprensa nacional, quando eles recebem essa receita, é classificada como receita corrente intra-orçamentária, tá ok? E quanto à origem aqui, é relacionado, aí tem que ver como ela vai se classificar, se é impostos, se é contribuições, se é receita industrial, se é receita de serviços, tá certo? Bom, aí a gente tem as receitas de capital. Nas receitas de capital, quais são, conforme a origem, elas podem ser operações de crédito. O que é operações de crédito? Quando o ente federado faz um empréstimo junto a uma instituição instituição financeira, ou o Estado faz um empréstimo junto ao governo federal, tanto Estado como município. Alienação de bens é quando o governo vende os seus bens por meio de leilão, e a amortização de empréstimo é o quê? O governo federal emprestou recurso para o governo de Rondônia. Quando o governo federal começa a receber esta receita, ela chama-se amortização de empréstimos. Aí a gente tem receita de transferência de capital e outras receitas de capital. Bom, aí a gente tem a classificação da receita quanto à espécie, certo? Então, já é mais um detalhamento para auxiliar na identificação da espécie de receita. Então, a gente tem aqui um exemplo. A categoria 1, receita corrente, 1, imposto, que é a origem, e uma espécie. A gente tem, por exemplo, IPTU. Então, quando a gente for procurar lá no orçamento de Porto Velho, essas 3 primeiras classificações do IPTU será 1, 1, 1, ou seja, categoria, origem, espécie são 1, e assim sucessivamente. Todas essas classificações estão descritas lá no MCASP a partir da página 43, que traz todos os detalhamentos, certo? Agora, a gente vai falar um pouquinho do desdobramento para identificação das peculiaridades da receita. Então, a gente tem do 5º e no 6º dígito da codificação, nós temos o quê? Os números 50 e 90. A partir do 50 até o 90, essa codificação foi o quê? Incluída hoje. O que identifica? Então, esse código é utilizado pelos estados e municípios para identificar o quê? Para fazer a codificação dessas peculiaridades dessa receita, tá bom? Aí a gente tem a classificação por tipo, que corresponde ao último dígito da natureza da receita, que tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação, se é principal, se é de juros, se é de multa. Eu vou trazer aqui a classificação da receita por natureza para facilitar a compreensão de vocês. Então, bora lá. Então, a gente tem aqui o primeiro, um exemplo de uma receita que, conforme a categoria econômica, é uma receita corrente. Então, o código dela será 1, certo? Quanto à origem, também será 1, que é impostos, taxas e contribuições de melhoria, segundo dígito. O terceiro dígito será espécie. Então, na origem, impostos, taxas e contribuições de melhorias, eu vou ter várias espécies. Então, uma das espécies é o imposto. Então, na espécie vai definir o quê? O fato gerador, certo? Então, vamos lá. No IPTU, eu tenho impostos e taxas. No IPTU, eu tenho o quê? A parte de imposto e eu tenho a taxa de coleta de lixo. Então, a espécie define o fato gerador. Então, quando a gente paga o IPTU, vem lá o imposto e a taxa. Quando for fazer a classificação, vai separar, certo? Provavelmente, eu não me recordo aqui, mas o código de taxa de coleta de lixo, aqui no caso de espécie, será 2, tá? Agora, a gente tem o desdobramento para identificar as peculiaridades
desse tipo de receita. Então, a gente tem, conforme, sempre seguindo aqui o MCASP, conforme o MCASP não teve de... Por que que eu coloquei aqui MCASP 21? Porque assim, no MCASP de 21, vigente a partir de 22, que teve esta alteração aqui no código da receita. De lá para cá não teve alteração na questão de classificação da receita. Então a mudança que teve ano passado não teve alteração. Então essa mudança aqui de peculiaridade foi descrita lá no MCASP de 21. Então aqui eu vou identificar o quê? Esse código 2510, conforme o MCASP, eu vou lançar o que? As receitas que eu arrecadar de impostos sobre IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Aí eu tenho as codificações. Então eu tenho as codificações que esse IPVA, ele pode ser código 0 ou pode ser código 1 até a codificação 9. Então, 1 é principal, ou seja, aquela parte principal relacionada ao IPVA que foi pago pelo contribuinte será lançado aí. Ah, se teve juros. Então, é tudo separadinho em um outro tipo. É mais ou menos essa apresentação que é descrita lá na lei orçamentária. Aí a gente tem a classificação da receita por indicador de resultado primário. Então, nós temos as receitas primárias e as receitas financeiras. Então, quais que são as receitas primárias? Então, o que são receitas primárias? No caso, aqui, as receitas financeiras são aquelas decorrentes de quê? Então, juros. Então, o ente... ele fez o quê? Ele pegou o recurso e deixou aplicado. Sempre é comum acontecer isso, né? Não pode ficar o governo com o recurso parado. Então, ele investe e depois ele recebe juros. Então, esse tipo de receita é uma receita financeira. Então, a operação de crédito é um outro tipo de receita financeira. O que é exemplo de receita primária? Então, nós temos impostos, tá? Taxas. Então, são exemplos de receita primária, ok? Bom, aí a gente tem a classificação da receita por fonte e destinação de recurso. Então, nós temos receitas que elas são vinculadas e receitas que são ordinárias. O que são receitas vinculadas? Para exemplificar para vocês aqui, a gente tem a questão da merenda escolar. Então, os municípios recebem recurso do FNDE para aquisição de merenda. O que acontece? Essa receita, professora, ela é vinculada ou ela é uma receita ordinária? Ela é uma receita vinculada. Por quê? Porque ela tem uma despesa específica, certo? Eu não posso pegar o dinheiro da merenda e pagar o transporte escolar, certo? Porque é uma receita vinculada. A receita ordinária são aquelas receitas que não têm uma vinculação específica, tá certo? Como, por exemplo, taxa de coleta de lixo. Então, a taxa de coleta de lixo, eu posso gastar ela conforme o ente planejou, certo? Se ele falou, eu vou usar tantos por cento para o serviço de coleta, né? E também para aquisição, porque a coleta seletiva, ela pode ser realizada pelo próprio ente, ou ela pode ser terceirizada. Então, se ela for realizada pelo próprio ente, pode estar relacionada com a manutenção desse serviço e a aquisição também de caminhões para fazer a coleta, da questão toda de sistema de coleta dos resíduos, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho dos estágios da receita. Então, a gente tem que a previsão, né, na lei orçamentária, que é uma metodologia que é utilizada para fazer essa previsão. A gente tem o lançamento dessa receita e a gente tem o quê? A arrecadação, que hoje, com a evolução tecnológica, é feita especificamente onde? Pelos bancos, né, que arrecadam esses valores, certo? Aí a gente tem o quê? O recolhimento, que é a transferência desse recurso para a unidade de caixa. E nesta etapa aqui de unidade de caixa, quando o ente recebe essa receita, hoje com a tecnologia,
é um simples clique, a gente já consegue fazer a classificação dessa receita por natureza de receita, tá ok? E a gente tem aqui a destinação. Então, classificou, faz a destinação. Tem receita que tem destinação vinculada e outras que são ordinárias. Bom, agora vamos falar um pouquinho das despesas orçamentárias, que é o quê? Com foco sempre no MCASP, que é toda a transação que depende de autorização legislativa, tá? Este é o grande detalhe. Então, na forma de consignação, que na administração pública eles chamam de dotação orçamentária, para ser efetivada, tá? Então, a classificação da despesa orçamentária, ela pode ser classificada institucionalmente, funcional, programática, natureza da despesa e as classificações, outras classificações como, por exemplo, esfera orçamentária e fonte de destinação de recurso. Então a gente tem, por que eu deixei essas duas marcadas aqui? Porque essas duas classificações, tanto a institucional e a programática, ela é definida, os códigos que irão compor, é definido pelo próprio ente federado, certo? As demais classificações, por exemplo, a funcional é definido na portaria 42 de 99. A natureza de despesa também tem toda uma legislação que vem lá da 4.320 falando como que deve ser classificada. Aí a gente tem a implementação da esfera orçamentária que veio com a Constituição de 88 e fontes e destinação de recurso que a gente tem o quê? A partir da edição do MCASP, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a gente tem essas outras classificações que vieram facilitar o quê? O gerenciamento e o controle desses gastos. Bom, então a classificação institucional reflete a estrutura da alocação dos créditos orçamentários está estruturada em 2 níveis hierárquicos. Então, a única coisa que define é a quantidade de níveis. Então, a gente tem o órgão orçamentário e a unidade orçamentária, tá? Como é que funciona isso? Eu vou trazer logo um exemplo, porque fica mais fácil da gente visualizar. Então, eu fui lá no orçamento do governo de Rondônia e peguei aqui o órgão, desse código aqui é o órgão 17, é a Secretaria de Estado da Saúde. E a unidade orçamentária, eu trouxe aqui 2 unidades orçamentárias, que são os 3 códigos, que é o 02, que é o Hospital de Base, Doutor Ari Pinheiro, onde estão relacionadas todas os programas, as ações para custear o hospital, e nós temos aqui a unidade orçamentária 03, que é o Complexo Hospitalar Regional de Cacoal. Então, essa estrutura, órgão 2 códigos, unidade orçamentária 3 códigos, isso aí também tem uma legislação federal especificando, mas qual código vai ser da Secretaria de Saúde? Quem define isso aí é um ente, tá bom? Bom, agora a classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções, ou seja, em que área eu vou aplicar. Algumas áreas são prioritárias, obrigatórias, que são despesas obrigatórias, por exemplo, saúde e educação, certo? Então, a gente tem as funções específicas. Onde foi definido isso, professora? Vocês colocarem aí no Google, portaria 42 de 99, vai estar falando que as funções são representadas por 2 dígitos e as subfunções por 3 dígitos. Bora lá apresentar algumas funções. Funções 12, que é a educação, e dentro da função 12, que são funções típicas, nós temos a 361, que é ensino fundamental, nós temos aqui educação profissional, que é 363, aqui no caso do IFRO, e a gente também pode ter subfunções atípicas, ou seja, eu posso ter uma função 12 e utilizar uma outra subfunção que não seja típica da função 12, como, por exemplo, uma outra subfunção eu trago aqui, cultura. Então, nós temos aqui difusão cultural. Então, eu posso ter uma construção de classificação de despesa utilizando uma subfunção atípica, que é usando, no caso, difusão cultural.
Bom, agora a gente tem a classificação programática, que é o agrupamento para a realização dos objetivos estratégicos, onde é construída essa classificação programática lá no PPA. Como é que funciona? Então, nós temos um programa que surge onde? De uma demanda social, do plano de governo daquele gestor. Ele elabora esse programa, e esse programa tem objetivos, tem metas financeiras, e a partir daí ele define o que? As ações. O que eu vou fazer para tentar resolver ou minimizar esse problema? Então, essas ações podem ser classificadas como projetos e os códigos delas. Se for projeto, inicia com número ímpar. O que são projetos? Exemplo, construção de escola. É um projeto, tá? Tem início, meio e fim. Tá? O projeto ele tem início, meio e fim. Um outro tipo de ação são as atividades. Construir escola, contratar professores é uma atividade porque é algo contínuo, tá certo? E nós temos também casos específicos de operações especiais que não se enquadram nem em projetos e nem em atividades. As operações especiais são grafadas com início zero e as atividades são grafadas com números pares. A legislação só traz essa informação. Iniciam-se com números pares as atividades, ok? Bom, localizador de gasto, ele é específico para a União, tá? Então, a LDO da União que determina essa localização do gasto. Por quê? Porque o orçamento da União ele é enorme, é muito grande. Permite maior controle governamental e social, e é detalhados em subtítulos utilizados para especificar a localização da ação. Não podem ser alterados sua finalidade, produto ou metas estabelecidas. E agora a gente tem a programação física, que é a meta física, a quantidade. Então, vamos lá. Nós temos um problema de alunos fora da sala de aula, por exemplo, na educação infantil. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido, vou criar um programa. Então, eu preciso construir creches. Lá na meta física, eu vou definir quantas creches eu irei construir no período de planejamento desse PPA, tá certo? Então, a meta física está relacionada à quantidade de produto que eu vou ofertar para aquele período. Aí, eu trago aqui a classificação da despesa orçamentária por PT. O que é isso? Programa de trabalho. Já que o orçamento brasileiro é por programa, bora lá a classificação. Então, a gente tem aqui, primeira classificação, eu peguei essa classificação onde? Lá na página 106 da LOA de 24 do governo de Rondônia, tá bom? E esse modelo de classificação é o modelo lá do MCASP, tá? Então, órgão e unidade orçamentária. Então, a gente tem aqui o órgão é o 29 e a unidade orçamentária é o quê? Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público, certo? Então, a gente tem aqui, agora, a função e a subfunção. Então, qual é a função dessa despesa? Então, a função é 03, é essencial à justiça, porque a gente está falando de Ministério Público. E nós temos a subfunção 128, que é o que? Formação de recursos humanos para o Ministério Público de Rondônia. Então, nós temos esses códigos. Agora, bora lá, continuar agora. Nós temos aqui o programa. Lembrando que esse código aqui do programa é definido pelo próprio órgão. No caso, o governo de Rondônia provavelmente tem uma estrutura que define esses programas. Então, o programa 1280 é o programa de gestão e manutenção do Ministério Público de Rondônia. Aí a gente tem o quê? A ação. Essa ação aqui, pelo código 2, a gente identifica que é uma atividade. Então, a ação 2952 é capacitar e aperfeiçoar servidores e estagiários de onde? Do Ministério Público de Rondônia. Então, isso aqui é um exemplo de classificação orçamentária por programa de trabalho. Agora, a gente vai para a classificação por natureza. Então,
explicando aqui. Feita a classificação por programa, eu identifiquei as ações. Dentro dessas ações, eu terei elementos de despesas. E esses elementos de despesas são chamados de classificação por natureza. Igual a gente tem lá na receita, a gente vai ter aqui também na despesa. Então, bora lá. Classificação por natureza também é código, tá? Estruturado, formado. Olha, igual na receita. Na receita a gente tem categoria econômica, na despesa também. Aí aqui já muda. A gente tem por natureza da despesa categoria, grupo, modalidade de aplicação e elemento. Hoje nós temos que o desdobramento do elemento é facultativo, mas a maioria dos entes utilizam o desdobramento do elemento de despesa, tá bom? Classificação quanto à categoria, categoria 3, despesa corrente, 4 de capital. Classificação por grupo de natureza de despesa. Aí a gente tem o quê? Despesas correntes. Exemplos de despesas correntes. Então, 3, o código, o grupo, 1. Todos os gastos com pessoal e encargos vão ser enquadrados aqui, certo? 3, vou exemplificar esse 3. Outras despesas correntes. Eu preciso comprar papel para a escola. Então, quando esse tipo de despesa, conforme o grupo, ela é classificada em outras despesas correntes. Aí eu tenho despesa de capital, nós temos aqui investimentos, né, que são os bens novos construídos pelo ente, que é o grupo 4. O grupo 5 são inversões financeiras, são bens adquiridos que não são novos, né, eles já estão prontos e o ente vai lá e compra esse bem. A gente tem aqui também a amortização de dívida, é quando o ente faz o empréstimo e ele tem que pagar com a instituição financeira, e reserva de contingência. Bom, continuando aqui, nós temos a classificação por modalidade de aplicação. Por que é importante? Porque quando eu defino isso lá no elemento de despesa, eu sei se será o ente que irá realizar o processo de compra, de execução da despesa, ou irá repassar esse recurso para outro ente. Então, nós temos aqui, a título de exemplo, o código 90. Quando aparecer depois da categoria e do grupo, tipo 3390, significa que o próprio ente realizará o quê? O processo de compra desse produto por meio de licitação pública. Agora, quando vier outros códigos, por exemplo, o código 50, então lá no MCASP tem vários códigos. Então, quando vier o código, depois do grupo tiver, por exemplo, 50, esse recurso será transferido para quem? Para instituições privadas sem fins lucrativos, ok? Bom, essa é a importância da modalidade de aplicação. Aí a gente tem a classificação por elemento de despesa, certo? Aí a gente tem dentro do grupo pessoal e encargos, a gente tem contratação por tempo determinado de pessoal, a gente tem pagamentos de diárias, por exemplo, o elemento 14 é diárias de pessoal civil e por aí vai. Aí a gente tem outra classificação que é por esfera orçamentária, que foi incluído quando? Na Constituição Federal de 88, que essa classificação classifica o orçamento como fiscal e seguridade social. Os orçamentos fiscais são grafados lá, muitos colocam, escrevem mesmo fiscal, outros tem a grafia 10 do lado, que significa que é orçamento fiscal. E tem o orçamento da seguridade social. Como é que a gente faz essa classificação, professora? Por eliminação. Então a gente faz assim, qual é o orçamento que é classificado na Seguridade Social, as funções 8, 9 e 10. O restante é orçamento fiscal, exceto o orçamento de investimento, que é o código 30, tá bom? Que vai para outras instituições. Bom, continuando aqui, classificação por destinação de recurso, funciona do mesmo jeito que a gente fez com as receitas, né? Então, se eu tenho uma receita vinculada, eu vou ter uma despesa vinculada. E a classificação da despesa por natureza, eu trago aqui essa exemplificação. Então, eu
fui lá e peguei na página 106, classificação da despesa da categoria econômica, categoria 3, despesa corrente, grupo de natureza 3, outras despesas correntes, modalidade 90, significa que o ente que vai realizar a contratação, o processo de compra, e o elemento de despesa 30, que é material de consumo, certo? Então, este é um exemplo de classificação por natureza, e aqui tem a esfera orçamentária. Orçamento, às vezes, lá na lei orçamentária está escrito fiscal, só tem o código, o número 10, e se for Seguridade Social, 20. Então é fácil, 8, 9, 10, orçamento da esfera Seguridade Social. E 30 são outras entidades. A gente vai falar agora dos estágios da despesa pública, que é o planejamento e execução. Então tem a parte de planejamento que nós falamos aqui, tá? Que é a questão da fixação, descentralização do crédito, programação orçamentária, o processo de compra. E a execução, que inicia-se com empenho, aí a gente tem o empenho ordinário, estimativo, tem a liquidação, a questão da em liquidação que foi incluído na penúltima alteração do MCASP para facilitar esse processo de geração de relatórios. E a gente tem também a parte aqui do pagamento. Então, com o pagamento, a gente encerra os estágios da despesa, ok? Bom, aqui está as referências que eu utilizei, que é o MCASP. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.